Muito por esse momento, nós desejamos muito esse momento, por isso que nós fizemos todo esse preparo para você estar inteiramente aqui, porque eu creio que Deus pode fazer coisas infinitamente maiores do que aquelas que nós pedimos, desejamos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Isso quer dizer que, sabe aquilo que você deseja no seu coração, mas que às vezes você fala, eu acho que eu não posso pedir isso para Deus. Eu acho que isso é muito grande, é muita coisa. Eu nem tenho coragem de colocar isso diante de Deus. Pois é, Deus tem poder para fazer isso aí, que você não tem nem coragem de pedir. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, ou desejamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós vamos orar pela vida da pastora Laís Malafaia, amém? Pai, mais uma vez nós oramos, Senhor. Nós já estamos diante da Tua presença desde os primeiros momentos dessa manhã. Desde que nós abrimos os nossos olhos, a nossa vida está diante do Senhor. Nós vivemos uma vida diante do Senhor, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, neste momento e reservamos esse tempo, assim como o Senhor já marcou na sua agenda. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Eu sei, Deus, que o Senhor quer falar aos nossos corações. E o Senhor tem coisas grandiosas, poderosas e maravilhosas para fazer em nosso meio aqui. Eu peço que o Senhor use mais uma vez a vida da tua filha com poder e graça, porque nós estaremos aqui com o nosso coração inteiro diante do Senhor. Fala conosco, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha amada. A paz do Senhor. Quem está feliz nessa manhã? Glória a Deus. Você está animada, está alegre? Tomou café da manhã? Tomou? Deixa eu ver. Tomou? Amém, glória a Deus. Você acordou cedo no sábado, né? Mas quem é mãe não tem direito de acordar tarde, né? Tem muita mãe aqui, deixa eu ver. Mãe, então, tem até mãe com bebê. Mãe não pode acordar tarde, mãe não pode ficar doente, mãe não pode nem quebrar o braço, gente. Que tem que dar um jeito de fazer as coisas acontecer, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Se o pessoal do som puder me dar só mais um pouquinho de retorno, porque, dada a minha limitação, eu não consigo segurar tão perto aqui o microfone. E eu quero agradecer a Jesus por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz de retornar a essa igreja, agora, aqui na igreja realmente. Da última vez que estive com vocês, nós estávamos num evento fora, e hoje eu pude finalmente conhecer essa casa tão bonita com os meus olhos, que eu acompanho só pelas redes sociais, e a gente se alegra com tudo que Deus tem feito na vida de vocês. O pastor Ismael já me apresentou de forma tão carinhosa, né? O pastor Ismael, ele é uma bênção, porque ele perde o amigo, mas ele não perde a piada, não é verdade? E ainda bem que ele é casado com uma carioca, então, mas vocês não têm noção do tanto de bullying que ele fez comigo lá na igreja. Ele esteve lá ministrando no nosso Ebom, foi uma bênção, juntamente com a pastora Elaine, eles estiveram ali nos abençoando e não faltou nenhum tipo de bullying por eu ser carioca, mas tudo bem, né? Tirando o fato de ser paulista, ele é gente boa, eu vou retribuir na mesma moeda. Vocês não são, vocês são do interior, o interior é diferente. Não, ele é da capital, a gente pode falar. Muito feliz também de ver aqui minha amiga, a pastora Raquel, Deus abençoe, muito bom estarmos juntas mais uma vez. E eu trago um abraço da minha igreja, do meu pastor. Ele não está conosco, queria muito, mas está num evento lá da nossa igreja, do nosso campo, e por isso não está presente. Vocês já repararam que eu fiz arte, né, gente? Aqui, ó, tô chique com essa tipóia, mas não tem problema. Um incidente acontece, e quando isso acontece, eu falei que quando eu fui criança, eu nunca quebrei nada. Nunca tive nenhum acidente, nunca tive nada, mas nos últimos anos eu tenho experimentado sucessivos acontecimentos diferenciados na minha vida. Mas todos eles têm me ensinado muito. É claro que nossa primeira reação quando acontece algo assim é falar, não, eu vou ficar quieta, vou repousar. E eu confesso, irmãs, que no meu coração eu até queria ficar quieta mesmo, porque eu venho numa rotina bem agitada. Mas eu aprendi algo, assim que eu me converti, eu não nasci na igreja. E no início da minha caminhada, eu fiz uma oração para o Senhor e eu disse para Ele que eu jamais diria não para Ele. E quando isso aqui aconteceu,
eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, se isso aqui está acontecendo para eu parar, porque o Senhor está entendendo que eu preciso descansar, o Senhor vai falar comigo e eu vou ficar quietinha, dando glória a Deus. Mas se o Senhor não me falar nada, eu vou seguir como se nada tivesse acontecido. Como? Não sei, mas vai dar certo, né? E se eu estou aqui é porque o Senhor não me mandou parar. Então, se eu aprendi que se Ele não mandou parar, a gente não para, a gente vai. Vai pulando num pé só, vai com uma mão só, vai rouca, vai com dor, mas vai. Porque se Ele mandou ir, Ele garante, e Ele está fazendo alguma coisa, né? Entender, a gente entende, não. A gente não precisa entender, irmãs, entenda. Você não precisa entender, tem coisa que você não precisa, só precisa obedecer, só precisa ir. E enquanto você caminha, o Senhor vai fazendo aquilo que precisa fazer nas nossas vidas. E aí ontem, eu precisei de ajuda, irmãs. Olha isso, a gente não para pensar em coisas simples, porque para melhorar o braço direito, né? E aí ontem eu precisava me arrumar. Quem disse que eu posso pentear o cabelo? Eu não consigo pentear o cabelo. E aí eu só estou falando isso para você, para trazer uma mensagem ao seu coração nesse início. É impressionante como a gente não agradece a Jesus. Ontem, quando eu precisei de ajuda para pentear o meu cabelo, eu pedi perdão a Jesus. Porque eu falei, Jesus, eu acho que eu nunca te agradeci por poder pentear o meu cabelo. Eu nunca te agradeci por poder fazer a minha própria comida. Eu nunca te agradeci por poder esticar a minha coxa na cama. Eu nunca parei para te agradecer por fazer coisas tão simples. Aí você está olhando para mim dizendo, por que você está fazendo isso? Porque talvez você chegou aqui com muitos problemas, assim como eu. A pastora já disse aqui, todas nós temos preocupações e questões para nos preocuparmos. Mas o nosso problema na caminhada é que às vezes a gente deixa o problema apagar a nossa gratidão. E aí a gente fica tão preocupado com aquilo que ainda não tem, ou com aquilo que precisa resolver, que esquece de agradecer. Então, antes de ler a Bíblia, eu quero te dar aí 1 minuto para você agradecer a Jesus. Agradece a Jesus porque você acordou hoje, agradece a Jesus porque você levantou hoje. Comece a levantar um altar de gratidão a Jesus nessa noite, dizendo, Jesus, muito obrigada, porque eu acordei, eu escovei meu dente, eu bebi água, eu tive um café da manhã preparado, eu estou aqui de pé, eu tenho um calçado para botar no pé que pode ser simples, mas é meu. Eu tenho uma roupa para vestir que pode até não ser aquela que eu queria ter, mas eu tenho roupa, eu estou aqui. Eu tenho comida na minha mesa, pode não ser tudo que eu gostaria, mas o Senhor não tem deixado faltar. Eu tenho uma cama para dormir, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho meu trabalho. Agradeça a Jesus. O Senhor está nos levantando nessa manhã para ter motivos para agradecer. Agradecer. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada. Lucas capítulo 10, você encontrou? Eu não sei como funciona aqui, se vocês tocam ou não, sim ou não. Pode ou não? Pode? Pode, pastora? Se ter fundo no teclado ou não? Pode? Então, se puder, fica à vontade, tá? Deixa Jesus te usar, porque a minha voz é muito chata. Então... você é o baterista, desculpa. O tecladista estiver aí e quiser ajudar, né? Porque a minha voz é meio assim, eu acho que o teclado ajuda vocês a suportarem a minha voz, tá bom? Lucas capítulo 10, versos número 38. Um texto tão conhecido de todas nós diz assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus em uma aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Antes de você sentar, eu queria que você falasse para quem está do seu lado assim, o melhor lugar do mundo para você estar é aos pés de Jesus. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar?
Irmãs, eu não vou ficar pedindo para você falar com a irmã do lado. Eu só peço uma coisa: quando eu precisar beber água, você dá glória a Deus. Amém? É o nosso combinado. Estamos combinados? Eu sempre digo, irmãs, que talvez um dos maiores desafios ao ministrar a palavra é entender que uma manhã como essa foi preparada debaixo de oração. Eu conheço a seriedade dos pastores dessa casa, eles têm sido uma referência para nós. E nós sabemos o quanto eles são comprometidos com a palavra, com a doutrina da igreja. E eu sei que esse trabalho não foi feito à toa. A gente não reúne essas mulheres, não tem todo esse trabalho de preparar café da manhã simplesmente para ter um momento, mas é entendendo que Deus tem um propósito nessa manhã. E a maior preocupação é entender, Senhor, o que o Senhor deseja de fato falar nessa manhã. É dizer, Senhor, não deixe o meu coração ou eu querer pregar a mensagem que eu quero, mas de fato corresponder ao desejo do coração do Senhor. E desde que chegamos aqui, desde o momento em que pisamos aqui, o Senhor tem falado sobre a mesma coisa de forma sucessiva. Ele tem falado sobre entrega. As canções que foram cantadas, o ato que a pastora nos incentivou a fazer. Tudo isso está falando sobre entrega. E quando eu estudava essa mensagem, eu escrevi algo que o Senhor falou comigo em um culto em uma das nossas congregações. Eu comecei a falar, Senhor, será que de fato o Senhor tem sido a minha prioridade? Eu falo isso, eu acredito que aqui também tenham pastoras de congregação, líderes de congregação. E eu sei que você, provavelmente como eu, em muitos momentos está no culto, mas não consegue de fato estar no culto. Seu corpo está no culto, mas a sua cabeça está preocupada. E às vezes a gente está tão preocupada com o bom andamento da obra que a gente não percebe que estamos sendo roubados, como foi dito nessa manhã. Estamos sendo roubados pelo nosso zelo, pela nossa preocupação, pelo nosso desejo muitas vezes de legítimo de servir. Mas estamos desperdiçando aquilo que nós temos de mais importante, que é o quê? Que é estar na presença de Jesus. É por isso que nessa manhã eu quero mais uma vez dizer ao seu coração: será que eu e você temos de fato entendido a importância e o poder de estar aos pés de Jesus? O que é estar aos pés de Jesus? O que é assumir essa posição? Estar aos pés de Jesus é assumir uma posição de dependência. É entender que dependemos dele. É nos render aos pés dele e entender que nós sabemos que na nossa força nós não conseguimos, que sabemos que na nossa capacidade não vamos conseguir. Estar aos pés de Jesus é assumir uma posição de rendição. É dizer, Jesus, eu não dou conta. Quem aqui tenta dar conta de tudo? Estou sozinha, gente? Nós mulheres temos a tendência de achar que temos que dar conta de tudo. De achar que temos que conseguir dar um jeito de fazer acontecer todas as coisas. E tem que ser bem feito, tem que ser perfeito. Mas estar aos pés de Jesus é muitas vezes reconhecer, Jesus, eu não dou conta, e está tudo bem. E está tudo bem reconhecer que eu preciso da tua ajuda. E está tudo bem reconhecer que eu dependo de ti. E está tudo bem reconhecer que eu não sou tudo aquilo que as pessoas acham que eu tenho que ser. Está tudo bem reconhecer que eu preciso do Senhor. Estar aos pés de Jesus é assumir essa posição de dependência. E eu não sei você, o texto de Lucas 10 é um texto tão conhecido. Nós sabemos que Jesus vai ser recebido na casa dessas duas mulheres, Marta e Maria. Essa família é uma família amiga de Jesus. E enquanto Jesus chega nessa casa, nós sabemos a história. Enquanto Marta está ocupada com os afazeres, cuidando da recepção de Jesus, preparando a comida, preparando tudo para que Jesus e seus discípulos fossem bem recebidos na sua casa, Maria decide simplesmente se sentar aos pés de Jesus e ficar parada ali, ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que Jesus tinha para dizer. O que é interessante nessa história, gente, e eu acho lindo isso, porque Deus certamente nos deixou essa passagem de forma intencional e deixou realmente para nós mulheres. O interessante nessa história é que nós estamos falando de duas mulheres. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que nós mulheres temos a tendência de ter essa dificuldade de parar. Isso é nosso, isso é da nossa natureza. E é por isso que é tão importante que nessa passagem não seja um homem e uma mulher, mas sejam duas mulheres. Por quê? Porque elas têm a mesma natureza. Nós somos um pouco mais ansiosas do que os homens. Nós somos naturalmente um pouco mais aceleradas do que ele. Alguma mulher aqui gosta de esperar, gente?
Você pede para trocar a lâmpada. Se você souber trocar, você vai trocar, que você não vai esperar uma semana para trocar a lâmpada. É tudo igual, irmã, só muda o endereço, mas somos todas iguais. Nós temos a tendência de querer fazer a coisa acontecer e de querer controlar as coisas. A gente quer que as coisas aconteçam e aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. E por isso nós somos tomadas pela nossa agitação, sem perceber. Somos engolidas pela nossa própria ansiedade, pela nossa própria preocupação. E tal como aconteceu com Marta, na maioria das vezes as nossas intenções são boas. A intenção de Marta era nobre, era muito boa, ela não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário. O serviço de Marta não é nenhum problema aqui e Jesus também não está repreendendo o ato dela servir, porque Jesus nos incentiva a servir, ele foi o primeiro a servir. O problema não é o serviço, o problema não é o que estamos fazendo, mas é talvez esse excesso de preocupação que nos rouba do lugar mais importante. O problema não é fazermos as coisas, o problema é quando aquilo que fazemos nos rouba do lugar que nós não poderíamos ser roubados. Nos tira da nossa prioridade. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos para, assim como parou Marta. É por isso que muitas vezes o Senhor nos para, assim como está nos parando nessa manhã para dizer: ei, diminui um pouco a sua agitação. Ei, respira, calma. Você está muito acelerada, você está muito preocupada, você está muito ansiosa, você está muito sobrecarregada. E Jesus está dizendo para você o mesmo que disse para Marta: ei, se sentar aos meus pés é a parte mais importante. Se render aos meus pés é a porção mais importante. E você não pode abrir mão desse lugar. Você não pode deixar a correria da vida, você não pode deixar as suas legítimas atribuições, você não pode deixar as suas responsabilidades te roubarem desse lugar. Nessa manhã, a primeira verdade que eu e você precisamos reconhecer, e precisamos reconhecer diante de Jesus, é que talvez, assim como Marta, nós tenhamos essa tendência de estarmos tão ocupadas que a gente esquece que o lugar mais poderoso que a gente pode estar é rendida aos pés de Jesus. Irmã, se a gente entender que o nosso tempo com Jesus é muito mais poderoso do que o tempo que nós realizamos as coisas. Se nós entendermos que o nosso tempo com Jesus ele é muito mais proveitoso do que o tempo que gastamos a nossa cabeça e a nossa energia tentando resolver aquilo que nós não temos a capacidade de resolver. Se a gente entender que o tempo que passamos com Jesus é muito mais poderoso do que o tempo que passamos tentando controlar aquilo que não temos o poder de controlar. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que algumas mulheres tiveram as suas vidas mudadas quando elas pararam de resistir e resolveram se render. Eu vou dizer de novo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algumas mulheres que tiveram as suas histórias transformadas quando pararam de tentar fazer do seu próprio jeito e resolveram se render. Pararam de tentar levar na força do próprio braço e entenderam: o meu braço não alcança, eu não consigo, mas eu conheço alguém que pode mudar a minha história, eu conheço alguém, então é melhor parar de lutar, é melhor parar de brigar, é melhor parar de discutir e é melhor se render. Eu queria que você repetisse para você mesmo: o Senhor não me convida. Não, mas fala direito, fala com voz de assembleiana, fala: o Senhor não me convida a querer controlar tudo. O Senhor me convida a me render aos pés dele. Aleluia. Algumas mulheres muito conhecidas de nós da Bíblia nos ensinam o poder de se render. Eu queria falar sobre alguma delas e eu quero começar falando sobre Ana. Quem lembra de Ana? Todo mundo conhece a história dela. Não preciso nem lembrar você todos os detalhes porque você já conhece a história dela. Nós sabemos que Ana, ela vive um quadro onde ela precisa de um milagre. Ela não pode gerar,
Nós sabemos que foi o próprio Deus que a impediu de gerar. E 1 Samuel capítulo 1 conta para nós a história dela e fala dessa mulher. Uma mulher casada, amada pelo seu marido, mas que por não poder gerar, vai ser obrigada a conviver com uma outra mulher chamada Penina. E essa, que dá filhos a Eucana, começa a perturbá-la. Começa a implicar com ela, justamente trazendo à tona aquilo que a feria, trazendo à tona aquilo que a machucava. Se você ler 1 Samuel capítulo 1 com atenção, você vai perceber alguns detalhes. Primeiro detalhe, o texto faz questão de dizer que Eucana amava Ana. Que mesmo ela não podendo dar filhos, ele a amava, porque ele a amava por quem ela era. Ele não amava por aquilo que ela podia fazer, ela tinha um marido que de fato a amava por quem ela era. E ele fazia questão de demonstrar isso, porque todas as vezes que eles iam ao templo oferecer sacrifícios, o texto diz que ele dava a ela uma porção excelente para demonstrar a ela: olha, Ana, ainda que você não possa gerar, não tem problema, eu continuo te amando. Ainda que você não possa me dar um filho, tá tudo bem. Eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo por quem você é. E como é difícil para nós mulheres aceitarmos esse tipo de amor e entender que somos amadas não pelo nosso desempenho, mas somos amadas por quem somos e pela nossa essência. Ao mesmo tempo que o texto deixa claro que ela é uma mulher amada, que seu marido faz tudo para que ela fique bem, apesar da dificuldade que ela está enfrentando. O texto também diz que todos os anos, ano após ano, e essa é a expressão do texto bíblico, ano após ano, quando eles vão a Siló oferecer sacrifício, Penina implica com ela. Penina a provoca. O texto diz que Penina a irritava, porque ela estava usando a dor de Ana para provocá-la. Ela estava usando justamente a área onde ela não conseguia romper para esfregar na cara dela, dizendo: você não é suficiente, você não é tão boa assim. O texto diz para nós que mesmo Eucana amando, o quadro que ela enfrentava era tão doloroso que o texto vai dizer, 1 Samuel capítulo 1, verso 8. O texto diz que Eucana olha para ela e faz uma pergunta. Ele fala: Ana, por que você está chorando? Ana, por que você não come? Por que o seu coração está abatido? Ele pergunta: eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou psicóloga, vocês têm uma pastora que é. Mas uma coisa é certa. Quando a gente lê o quadro de Ana, a gente não precisa ter um diploma para perceber que o que Ana está enfrentando é o que hoje facilmente seria identificado como um quadro depressivo. O apetite dela mudou. E eu falo que Ana é chata porque Ana é do tipo que quando está depressiva não come. Tem essas, né? Tem aquela, eu sou do time que quando está come, dá mais trabalho. Ana não, Ana é do tipo que quando está triste não come, emagrece. Mas ela tem um semblante abatido, ela não consegue parar de chorar, ela tem um choro meio que inadequado, porque ela está chorando num ambiente que talvez ela não devesse estar chorando, porque as suas emoções estão descontroladas. E eu não sei se você já passou, eu infelizmente já passei por um quadro desse. E eu digo que durante muitos anos eu aconselhei tantas pessoas e eu tentei entender o que elas passavam, mas eu só de fato consegui entender quando eu passei. E quem, infelizmente, enfrenta um quadro de dor na alma, um quadro de enfermidade emocional, entende o que eu estou dizendo? Quando a gente está assim, nem a gente se reconhece. Quando a gente está mal, não adianta tentar explicar para os outros o que estamos sentindo. Porque a reação das pessoas à nossa volta é justamente a reação de Eucana. Eucana está fazendo o que todo marido faria, ele está tentando entender a cabeça daquela mulher, mas ele não consegue. E nem ela consegue explicar, porque não dá para explicar esse tipo de quadro. Não dá para tentar dar explicação, não dá para tentar argumentar, não dá simplesmente porque não tem palavra para explicar isso. A questão é que de ano em ano isso acontecia. De ano em ano, Ana está passando pelo mesmo quadro. E eu quero dizer, nós não podemos julgar o quadro dessa mulher, porque só quem passa
sabe como dói. Só quem enfrenta sabe como é difícil enfrentar. E talvez haja mulheres como Ana nessa manhã. Mulheres que chegaram aqui, até se arrumaram, até botaram a roupa, aceitaram o convite, estão sentadas aqui me ouvindo. Mas só Deus sabe como está o seu coração. Não adianta você tentar explicar, porque as pessoas não vão entender. Não adianta você tentar explicar qual é a razão, porque nem você consegue explicar. Quando eu vivi o meu quadro, irmãs, eu vou dizer para você, e o Espírito Santo me manda dizer isso como resposta para o coração de alguém. Quando eu enfrentei o meu momento mais difícil, houve um dia em que eu olhei no espelho e eu falei: Senhor, até eu estou com saudade de mim. Porque nem eu me encontro mais dentro do que eu estou vivendo. Como é difícil enfrentar esse quadro. Como é difícil chegar nesse ponto aonde a gente quer reagir e não consegue. E a gente quer entender e não consegue. A gente quer explicar e não consegue. A gente quer se defender e não consegue. Só que às vezes a gente passa tanto tempo tentando se justificar que a gente só se cansa. A gente fica esgotada como Ana ficou. Ao ponto de chegar no quadro onde ela só sabe chorar, onde ela não consegue comer, onde ela não encontra mais alegria na vida, onde nada mais faz ela sorrir. Só que eu vim aqui te dar uma boa notícia, minha irmã. A história de Ana não acaba nesse quadro de dor. A história de Ana não termina nessa mesa de choro. O texto diz que depois que Eucana questiona ela sobre o que ela está vivendo, Ana decide fazer aquilo que ela já deveria ter feito há muito tempo. Nós não sabemos quantos anos ela passou esse quadro, mas o que nós sabemos é que houve um ano em que ela se levantou daquela mesa e disse: eu estou tentando na minha força até hoje. Eu estou tentando reagir até hoje. Eu estou tentando explicar até hoje. Eu estou tentando encontrar razões para sorrir até hoje. Eu estou tentando encontrar um jeito e uma solução para o quadro, mas eu não estou conseguindo. Então, ao invés de tentar mais uma vez, eu vou parar de tentar e eu vou me render. Eu vou parar de discutir e eu vou me render aos pés daquele que é o único que pode mudar a minha história. O texto diz que Ana se levanta daquela mesa, mas ela não se levanta para discutir. Ela não se levanta para encontrar culpados. Ela não se levanta para bater boca com Penina. Ela não se levanta para tentar explicar para ninguém o que ela estava passando. Ela se levanta para ir até o altar. E quando chega no altar, ela se rende. Quando chega no altar, ela se rende. Ela rasga o coração e ela vai dizer ao profeta Eli: eu estava falando para o Senhor das minhas dores, do que eu estava passando até hoje. Eu estava rasgando o meu coração diante daquele que pode de fato ouvir e mudar o meu quadro. Eu amo essa história, minhas irmãs, porque uma das coisas mais lindas dessa história é que o texto mostra para nós que Ana se rende. Ela faz uma oração, ela faz um voto ao Senhor. Você conhece a história. Ela faz um voto e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu quero devolvê-lo a Ti. Eu não quero apenas um filho, eu quero de fato entregar para o Senhor o seu propósito. Mas sabe o que é lindo, gente, nesse texto? É que a Bíblia diz para nós que quando Ana se levanta da oração, quando ela se levanta do quê? Ela se levanta da onde? Ela se levanta da oração. O sacerdote vai olhar para ela e vai dizer assim: olha, que Deus conceda a sua petição. Que o Senhor escute a sua oração e lhe conceda aquilo que você veio pedir. Só que o verso 18 diz para nós, 1 Samuel capítulo 1, que quando ela se levanta daquele altar de entrega, que quando ela se levanta daquele altar de rendição, a Bíblia diz: e ela foi o seu caminho, e ela comeu. Não, você não está entendendo.
foi o seu caminho e ela comeu. Sabe a Ana que estava abatida, que não tinha nem força para comer, que estava com o apetite desorganizado? Ela foi e ela comeu. E o texto diz, e o seu semblante já não era mais triste. Ela começou a história abatida, com o semblante abatido, amargurada, com amargura de alma, sem ter força nem para comer. Mas quando ela se levanta do altar da rendição, ela se levanta diferente, ela se levanta restaurada, ela se levanta curada pela presença de Deus. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Ana achava que o problema dela era não ter filho. E tudo começou por causa disso. Só que olhe como esse texto é rico. Quando ela se levanta da oração, ela já tem filho, gente. Tem? Ela tem? Não, ela não tem filho. Quando ela se levanta da oração, Samuel ainda não está no ventre. Mas o semblante dela já era diferente. A alma dela já havia sido restaurada. O milagre mais importante Deus já havia feito por ela. E eu vim aqui nessa manhã dizer para você que talvez esteja enfrentando um quadro de impossibilidade como Diana, um quadro de dor emocional como Diana, um quadro onde você está sem força até para explicar. Deus me trouxe aqui para dizer para você, não vai ser na força do seu braço que vai resolver, não vai ser discutindo, explicando ou se amargurando que esse quadro vai passar, vai ser se rendendo, vai ser se rendendo. O Senhor te chamou aqui nessa manhã para dizer, ei filha, pare de se cansar e comece a se render, pare de insistir na força do teu braço e se renda ao meu altar. Aleluia, 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 glória a Deus. Ana nos ensina que a melhor forma de vencer uma impossibilidade não é no nosso desempenho, mas é aprendendo a se render aos pés de Jesus. Marcos capítulo 5 conta para nós a história de uma outra mulher que nós conhecemos muito bem. Vocês estão aí, gente? Nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Ela não tem um nome registrado, mas nós conhecemos bem a sua história. Nós sabemos que ela enfrenta uma hemorragia há 12 anos. E nós sabemos que, de acordo com a cultura desse tempo, ter uma hemorragia não era só um problema físico, mas era também um problema social. Porque por ter um fluxo de sangue, de acordo com a lei de Levítico capítulo 15, essa mulher é uma mulher imunda, portanto, ela não pode conviver com as pessoas. A cama onde ela se deita se torna imunda, as pessoas que ela toca se tornam imundas. E por isso fazem 12 anos, não fazem 12 dias, nem 12 semanas, nem 12 meses, mas fazem 12 anos. 12 anos em que ela está excluída, em que ela está vivendo uma vida de exclusão, onde ela não pode participar da vida das pessoas que ela amava. O texto diz para nós que durante esses 12 anos ela tentou de tudo. Preste atenção aqui, gente. Durante 12 anos, ela procurou médicos e ela gastou todos os seus recursos, está no texto. Tudo que ela tinha, tudo que ela podia fazer, ela fez, mas nada trouxe resultado. Nada resolveu o quadro que ela estava passando. Mas um dia, o que aconteceu, gente? Um dia, ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela ouviu falar que Jesus estava por ali. E ela então tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ela enfrenta a multidão. E ela enfrenta a multidão para chegar perto de Jesus. E quando ela chega perto de Jesus, o que ela vai fazer?
ela vai se render para tocar na orla das vestes de Jesus. Depois de 12 anos gastando todos os seus recursos, depois de 12 anos se debatendo, depois de 12 anos tentando fazer do próprio jeito, tem um dia que ela diz: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e nada deu certo, então hoje eu vou tentar algo diferente. Hoje eu vou tentar de uma forma diferente. Hoje eu vou me render. Perceba que o texto diz que quando ela se rende, toca, imediatamente ela é curada. Imediatamente aquele fluxo de sangue para. Só que a história dessa mulher não acaba aqui. Porque Jesus sabe que alguém lhe tocou, sim ou não? Ele sabe. E ele vai fazer aquela pergunta que os discípulos estranham, ele vai dizer: quem é que me tocou? Os discípulos olham para ele e falam: como assim, Jesus? Tu está cercado, está todo mundo te apertando. Ele vai dizer: não, não, não. Eu não estou falando que alguém me encostou, eu estou falando que alguém me tocou. Eu não estou falando que alguém esbarrou em mim, eu estou falando que alguém me tocou, porque eu sei que tem alguém aqui que veio decidida a mudar de história. E ela não veio aqui só para ver o que estava acontecendo. Ela não veio aqui só para apertar na multidão. Ela não veio aqui só para falar, não. Tem alguém que veio aqui com o coração rendido e me tocou. Porque eu sei que de mim saiu virtude. Gente, o texto diz para nós que aquela mulher, quando escuta isso, ela mesmo com medo, temendo, porque ela sabia o que havia acontecido. E ela sabia que não podia ter tocado em Jesus, porque ela era impura. Ela vai se aproximar diante de Jesus. E o texto diz que ela vai se prostrar diante dele mais uma vez. Ela se rende a primeira vez e é curada da sua enfermidade. Mas agora, ela se rende a segunda vez. E o texto diz que quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela conta para Jesus toda a verdade. Ela diz: Jesus, fui eu. Eu sei que eu não deveria ter feito, mas eu fiz porque eu estava desesperada, eu já não sabia mais o que fazer. Com certeza aquela mulher tinha medo de ser condenada. Com certeza aquela mulher tinha medo de ser repreendida por Jesus. Mas ela se rende e conta para ele toda a verdade. E sabe o que é lindo, gente? É que quando Jesus escuta a sinceridade daquela mulher e vê a fé daquela mulher, Jesus não vai condená-la. Jesus não vai recriminá-la. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: ei, filha, a tua fé te salvou. Você pode estar olhando para mim e estar dizendo: Laís, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu te explico. Eu vim aqui nessa manhã falar para mulheres que entraram aqui carregando fardos de culpa, fardos de acusação, se sentindo indignas, não merecedoras de viver aquilo que Deus tem para você. E talvez há tanto tempo você carregue essa culpa, esse peso, essa vergonha. Sentimentos que talvez não são físicos, mas nos isolam. Porque quem tem culpa não consegue viver a vida que Deus tem. Quem carrega a vergonha não consegue abraçar o chamado de Deus. Quem carrega esse peso não consegue viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o mesmo Jesus que liberou uma palavra para aquela mulher está aqui liberando para você. Ele está dizendo: ainda que você esteja há muitos anos aprisionada, no momento em que você se rende, eu libero para você uma palavra de libertação para dizer: ei, vai, pare de carregar esse peso, pare de ouvir essa acusação, pare de viver debaixo desse jugo de acusação, pare de viver debaixo desse fardo, achando que você não merece viver a promessa de Deus. Ei, eu não mereço, você não merece, eu não sou boa, você também não é, mas a graça dele nos alcançou, o amor dele nos alcançou.
mulher me ensina que quando a gente se rende, Ele escreve uma nova história. Ele escreve uma nova história. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém nessa manhã que está há tantos anos vivendo uma vida excluída, com vergonha das dores do seu passado, envergonhada pelos acontecimentos que viveu. Eu não sei o que aconteceu. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha vivido um divórcio indesejado, talvez você tenha vivido uma perda que te fez sentir não merecedora. Mas eu vim aqui como voz de Deus para a sua vida nessa manhã para dizer: ei, filha, pare de lutar contra isso, se renda, porque quando você se rende, eu escrevo uma nova história para você. Ana nos ensina que quando a gente se rende, o que era impossibilidade vira milagre. A mulher do fluxo de sangue nos ensina que quando a gente se rende, Ele escreve uma história nova. Ele muda o quadro de anos de dor, de isolamento. Mas eu quero terminar falando de Maria. A Maria que nós lemos no início, irmã de Marta. Porque a história de Maria, gente, vocês estão aí comigo ainda? Vocês me aguentam mais um pouquinho só? A história de Maria nos ensina. Nos ensina que quando nós entendemos o nosso lugar aos pés de Jesus, nós somos capazes de viver uma vida de aceitação e de acolhimento. Nós aprendemos a entender quem nós somos em Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você a partir de agora. Nós estamos numa manhã diferente. E algumas coisas a gente não diz num culto, a gente não está aqui numa pregação, a gente está aqui batendo um papo. Algumas coisas a gente nunca vai dizer num culto público, mas num momento como esse a gente pode falar sobre alguns assuntos que talvez a gente não falaria. E existe uma ferida muito comum a todas nós que somos mulheres. Todas nós que somos mulheres somos constantemente atacadas em áreas específicas. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Somos constantemente atacadas em nossa identidade. E isso gera muitas distorções sobre quem somos. É por isso que mulheres se comparam tanto. Você vai se identificar. É por isso que entre mulheres há tanta competição. Mesmo que a gente queira negar, mas a verdade é essa, é ou não? É por isso que entre nós, mulheres, há tantas dificuldades de relacionamento muitas vezes. E eu falo isso como mulher também que sou. Eu falo isso como alguém que há muitos anos tem cuidado e acompanhado mulheres. E aí, deixa eu compartilhar uma coisa muito pessoal com você. Eu tenho 2 filhos. A Maria, que fez 10, e o Daniel, que fez 5. E eu sempre percebi que entre nós mulheres há essa dificuldade por mim mesma. Eu sempre sofri muitos ataques na minha autoestima, digamos assim. Eu sempre sofri muitos ataques de comparação. Eu sei que você pode não acreditar, mas até hoje, porque a gente acha que a gente olha para quem está no púlpito e pensa: não, essa pessoa é muito bem resolvida, ela não tem problema nenhum. Isso não é verdade. Eu também tenho as minhas questões que são constantemente tratadas pelo Senhor. Muitas vezes eu subo no púlpito para pregar pensando: o que eu estou fazendo aqui? Posso contar para você um segredo? Eu me acho completamente inadequada para estar aqui. Eu olho para algumas pregadoras e falo: nossa, eu queria tanto pregar igual aquela irmã. Eu queria tanto ser a pregadora do fogo e do poder, mas Jesus não me chamou para isso. E para mim tem sido um aprendizado entender a forma como Deus me chamou. E entender que Deus me escolheu assim, e que eu não preciso ser uma cópia de ninguém. E que eu preciso ser fiel àquilo que Deus me entregou. E que eu não preciso me comparar, e que eu não tenho que pregar para atender a expectativa da igreja, mas que eu tenho que pregar para entregar a palavra e ser fiel à mensagem que Ele me entregou. Mas isso é um aprendizado constante. E quando eu tive a minha filha, eu comecei a perceber que desde muito nova, ela sofria ataques assim. Eu não era criança, eu não tinha discernimento para entender, mas como mãe eu consigo perceber. Desde muito nova, ataques de amiguinhas na escola.
Desde muito nova, comparações. Quem é mãe de menina aqui, levanta a mão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Desde muito nova, a sensação de mãe, será que tá bom? Ou mãe, eu não sei se foi bom o suficiente. Aleluia. Não foi você, eu sei, fique em paz. A sensação, sabe, de mãe, eu acho que não foi bom, e quando erra, uma cobrança excessiva. E eu comecei a perceber isso e eu falei, Senhor, eu não sabia que o ataque vinha tão cedo. Eu não sabia que esse ataque começava tão cedo. E mesmo quando eu percebi esses ataques nítidos, a coisa só ficou clara para mim quando eu tive o meu filho. Eu disse que eu tenho uma menina de 10 e um menino de 5. E aí, observando o meu filho crescer, eu percebi a diferença. Porque enquanto a minha filha vive profundas crises, enquanto a minha filha vive de fato crises reais e que a gente precisa guiar, e eu não sou uma mãe perfeita, mas a minha filha tem um lar equilibrado, ela tem pai, tem mãe, ela tem todo um cuidado e um apoio, e ainda assim ela é atacada. E aí vem o meu filho é uma graça, o Dan. É o Daniel, a gente chama ele de Dandan. E eu costumo dizer, gente, que o Daniel não se acha, ele se tem certeza. Toda a crise que a minha filha tem, mas nem passa perto do Dan. Porque ele não sofre esse tipo de questionamento. Ele não sofre esse tipo de perseguição com os amiguinhos da escola. Ele não tem esse tipo de demanda. Eu nunca vi ele entrar em crise ou ouvir dizer alguma coisa. Não, isso não acontece com ele. Por quê? Porque ele não sofre esse tipo de ataque. E aí eu percebi, o Senhor abriu a minha mente para entender que de fato nós mulheres somos atacadas pelo inferno nisso. Todos os dias, ao longo de toda a nossa vida. Pare e pense comigo, olhe para o Éden. Quem foi que a serpente levou na conversa? Não foi Adão, foi Eva. E não é porque Eva é mais fraca, mas é porque nós somos mais atacadas nas nossas emoções. Nós somos mais atacadas nessa área. Perceba que a serpente não tentou colocar em xeque a autoestima de Adão. Por quê? Porque não ia colar. Adão provavelmente, como Dandan, não tinha dúvida, ele se tinha certeza. Mas ele chega para Eva e começa a colocar em xeque aspectos da sua identidade, dizendo, olha, se você comer, você vai ser como Deus. Só que na verdade, Eva já era a imagem e semelhança de Deus. Só que por confundir a identidade dela, ele faz ela se perder numa conversa de comparação, como se ela precisasse alcançar alguma coisa, como se ela fosse inferior, quando ela era a obra-prima, feita pelas mãos de Deus. Eu repito, essa é uma arma comum contra as mulheres. E eu aprendi com Maria, irmã de Marta, que o único lugar onde a gente consegue vencer essa guerra é aos pés de Jesus. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui. O único lugar onde nós, mulheres, conseguimos vencer essa guerra de comparação, de inferioridade, de crise de identidade, é aos pés de Jesus. Você está olhando para mim dizendo, Laís, por quê? Vou te explicar, preste atenção. Maria aparece no texto sagrado em 3 ocasiões. Há 3 episódios onde Maria aparece. E nas 3 episódios ela tem a mesma conduta. Você quer ver? Primeiro, Lucas 10, nós lemos. Marta está servindo. Ela está aos pés de Jesus. E ela não está preocupada com o que vão dizer dela. Glória a Deus. O texto diz para nós que Marta vai chegar para Jesus e vai dizer, ei, será que o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não se incomoda? E Jesus vai dizer, deixa ela, não mexe com ela. Segundo episódio, João capítulo 10, quando Lázaro morre. Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus chega, Lázaro já está morto. E aí vem Marta. Marta chega primeiro. Natural, Marta é dela. Marta chega primeiro e fala para Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, calma, Marta.
Eu cheguei, o cenário vai mudar, seu irmão há de ressuscitar. Aí o texto diz que Marta vai até Maria e fala, Jesus está aí, ele quer te ver. E aí como é que Maria chega? O texto diz, João capítulo 10, verso 32. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo, o que ela faz? Lançou-se aos seus pés. Primeiro episódio, ela está aos pés de Jesus. Segundo episódio, João capítulo 11, eu disse errado, João capítulo 11, verso 32. Ela chega diante de Jesus e ela vai dizer a mesma frase que Marta disse, mas ela fala do jeito dela. Ela vai dizer, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela já fala rendida aos pés de Jesus. Terceiro episódio, João capítulo 12. O texto diz para nós que 6 dias antes da Páscoa, Jesus é convidado para participar de um jantar em Betânia. E quando chega nesse jantar, quem está lá? Lázaro está sentado na mesa. Marta está fazendo o quê? O que você acha que ela está fazendo? Servindo. O texto diz que Marta servia. Lázaro estava na mesa junto com os outros homens convidados, os discípulos de Jesus, todos ali sentados na mesa. E de repente, quem é que chega? Quem chega, gente? A doida da Maria. Maria chega. E o texto diz que Maria chega no meio do jantar, pega um frasco de perfume caro, feito de essência de nardo, e derrama aos pés de Jesus, e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E aí o perfume enche a casa toda. Você consegue entender que na primeira vez que ela aparece, ela está aos pés de Jesus? Aprendendo. Que na segunda vez ela está aos pés de Jesus chorando e clamando por ajuda. E que na terceira vez ela está aos pés de Jesus adorando a Jesus com aquilo que ela tem de melhor. Maria está sempre aos pés de Jesus, ela escolhe estar ali. E como ela entende e abraça esse lugar, você sabe o que ela colhe? Ela colhe aceitação. Ela colhe reconhecimento da sua própria identidade. E ela não vai ser vítima de ser paralisada por acusações e por comparações. Talvez você não tenha entendido ainda, mas eu vou te explicar melhor. Em Lucas 10, Marta vai questionar o comportamento de Maria. Mas Jesus diz, não mexe com ela. Deixa ela fazendo o que ela está fazendo. Você quer servir, serve, mas não mexe com Maria. Você quer continuar fazendo as coisas, faz. Ninguém está brigando, mas deixa Maria ser ela mesma. Eu amo esse texto, gente, porque do ponto de vista cultural, isso aqui é uma loucura. Porque o que se esperava de uma mulher nesse tempo? Que ela fosse uma boa anfitriã. Pensa na mulher virtuosa de Provérbios. A mulher virtuosa é aquela que cuida do andamento da sua casa, que não come o pão da preguiça, que está tudo da casa dela, está tudo perfeito, organizado. Marta é essa mulher, é ou não é? É. E aí chega Maria toda inapropriada. Por quê? Porque naquela época uma mulher não podia se sentar aos pés de um rabino para aprender. Uma mulher não tinha autorização para se sentar aos pés de um homem para aprender. Mas Maria está fazendo algo que é culturalmente louco. Mas Jesus está dizendo, não mexe com ela, deixa ela ser quem ela é. Não mexe com ela. Da mesma forma, em João capítulo 12, quando estão num jantar, e aqui a coisa é ainda mais bonita. O texto diz que todo mundo vai achar desnecessário o que ela está fazendo. Sei que se você conhece o texto, você vai lembrar que Judas vai criticar Maria por desperdiçar um unguento de tão grande valor e vai dizer, nossa, a gente podia pegar isso e vender e fazer disso uma oferta para ajudar tantas pessoas. Só que Jesus olha e fala, deixa Maria em paz. Mais uma vez, Jesus vai se levantar e vai advogar em favor de Maria, dizendo, não mexe com Maria.
Ela está me preparando para o dia da minha morte. E você não tem que se meter com aquilo que Deus entregou na mão dela para fazer. Eu não sei se você consegue se inspirar com o exemplo dessa mulher, mas ela me inspira. Ela me inspira porque ela não se deixou guiar pelas expectativas sociais. Ela não se deixou pressionar por aquilo que a sociedade do seu tempo achava que ela deveria ser. Ela também não se deixou guiar pelas pressões das pessoas da sua casa. Ela não estava nem aí com a opinião de quem estava querendo criticar aquilo que ela estava fazendo. Ela simplesmente vive a sua devoção. E ela não está preocupada em agradar e receber aplausos. Ela está preocupada única e exclusivamente em entregar a Jesus aquilo que ela quer entregar, em ter com Jesus o relacionamento que ela deseja ter. Porque Maria não está fazendo uma performance. Maria está de fato vivendo uma vida de devoção. E aí a prova disso é que se no primeiro momento ela foi criticada só porque estava aos pés de Jesus, aprendendo, no jantar, irmãs, ela quebra tudo. Vocês estão aí ainda? Não, se empolga comigo, não me deixe empolgada sozinha, não. Porque pensa, ela foi criticada da primeira vez. Ela foi chamada de inadequada. A irmã foi lá falar mal dela para Jesus. E você acha que ela parou porque foi criticada? Você acha que ela parou porque alguém achou ela estranha? Você acha que ela parou porque alguém disse que ela não devia estar fazendo aquilo daquele jeito, porque aquilo não era adequado, não era próprio? Não. Eu fico imaginando a cabeça dela. Ela falou assim: no primeiro jantar me acharam estranha porque eu estava só sentando. Agora eu vou dar motivo para falar. Agora eu vou parar esse jantar. Eu vou pegar o perfume mais caro. Eu vou derramar aos pés de Jesus. Eu vou parar a refeição. Eu vou contagiar o ambiente. E eu não quero nem saber se vão criticar, se vão falar mal, se vão dizer que eu não deveria fazer. Eu não estou preocupada em viver para atender a expectativa de pessoas. Eu não estou preocupada de viver para atender ser aquilo que acham que eu deveria ser. Eu vou ser quem Deus me chamou para ser. Eu vou entregar aquilo que Ele me mandou entregar. Eu vim aqui dizer para você, minha irmã, que na caminhada cristã você só tem duas opções. Ou você vai dar ouvidos para aquilo que as pessoas falam e vai viver frustrada, e vai enterrar o seu chamado, e vai viver uma cópia mal feita de outra pessoa. Ou você vai entender que você precisa estar aos pés de Jesus para ser quem Ele te chamou para ser. Ou você vai entender que você precisa permanecer nesse lugar de dependência e de intimidade, e que todas as vezes que a crítica se levanta e todas as vezes que a comparação grita no seu ouvido e você tem medo porque somos humanas, e você sente angústia porque somos humanas, você volta para os pés de Jesus para dizer: Jesus, me ajuda. Eu não vou ceder à pressão, eu não vou parar, eu não vou negociar, eu não vou paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Posso te dar uma boa notícia? Quem vive uma vida aos pés de Jesus não precisa abrir a boca nem para se defender. Quem vive uma vida rendida aos pés de Jesus não precisa dar muita explicação. É o próprio Jesus quem se levanta para defender. Marta critica, Jesus diz: não mexe com ela. Os discípulos criticam, Jesus diz: não mexe com ela, porque eu conheço o coração de Maria, e isso é suficiente. Eu vim aqui liberar essa palavra para o seu coração. Pare de viver uma vida tentando atender as expectativas das pessoas. Pare de viver uma vida tentando se encaixar num padrão que disseram que você tem que ser. Não, porque para
ser esposa de pastor tem que ser assim. Não necessariamente. Talvez você possa ser um pouco doida como eu e não tem problema. Não, mas para pregar na assembleia tem que rodar no mistério. Não, talvez não tenha. Talvez você possa ser só quem Deus te chamou para ser e não tem problema. Não tem problema. Precisamos sair nessa manhã entendendo essa verdade. A opinião de Jesus ao meu respeito é suficiente. Ah, mas não gostei, não tem problema. Se Jesus está gostando, está tudo bem. Ah, mas eu... É assim. Aqui não tem não, mas Santa Bárbara tem. Tem umas irmãs que gostam de dar só umas opinião abençoada. Não é crítica, é opinião construtiva. Não, mas eu só acho que poderia ter feito dessa forma. Amém, glória a Deus. Pode continuar achando. Foi Jesus que mandou fazer assim, fica em paz. Deixa quem quiser achar. Deixa quem quiser pensar. Deixa quem quiser criticar. Deixa quem quiser falar. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei filha, se liberte disso. Se liberte dessa necessidade de aprovação. Se liberte da necessidade de ser aplaudida. Se liberte da necessidade de ser reconhecida. Entenda, a minha opinião, o meu olhar é suficiente sobre a sua vida. Aquilo que eu estou dizendo sobre você é suficiente para a sua vida. Eu termino aqui dizendo algo para você. Se você quiser viver uma vida de entrega aos pés de Jesus, você vai ter que estar preparada. Para quê, Laís? Para ser criticada. Sempre vai ter alguém dizendo que está ruim. Sempre vai ter alguém dizendo que é exagero. Porque quem não tem nada para entregar acha que o óleo que ela está entregando é exagero. Levaram o que para Jesus? Levaram nada, mas o que ela está levando é exagero. Fica quieto. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? É que para quem quer a excelência de quem quer ser excelente, incomoda quem é medíocre. Não escute essa minha frase de forma prepotente, não é isso. Mas é que tem gente que é medíocre, que faz as coisas de qualquer jeito. E você quer fazer assim? Continua. Mas não se incomode com quem está querendo fazer bem feito. O problema não é a excelência do outro. O problema é que a excelência do outro evidencia que o que você está fazendo não está bom. E aí dá mais fácil criticar quem está fazendo do que querer melhorar. É mais fácil apontar e botar defeito naquilo que está sendo feito do que você se levantar e dizer: a partir de hoje eu vou fazer melhor. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você: você quer ver uma vida aos pés de Jesus? Então se acostume. Esteja preparada para ser criticada. Esteja preparada para ser incompreendida. Mas entenda, a opinião de Jesus a meu respeito é suficiente. O que Ele disse sobre mim é suficiente. Ele mandou eu fazer, eu estou fazendo exatamente do jeito que Ele mandou. Então tá tudo bem. Ainda que eu receba pedrada, ainda que eu não seja compreendida, ainda que se levantem para tentar me desanimar, ainda que levantem para tentar botar defeito, eu não vou negociar o meu lugar. Eu não vou abrir mão de estar no lugar. Eu não vou deixar de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu não vou abrir mão de estar aos pés de Jesus. Eu não vou tentar ser aquilo que não fui chamada para ser. Eu não vou tentar fazer aquilo que não fui chamada para fazer. Eu vou permanecer fiel àquilo que Deus me entregou. Eu vou te pedir para falar só essa vez para a irmã que está do seu lado. Fale para ela assim: somente aos pés de Jesus você será livre de toda comparação e de toda necessidade de aprovação. Aleluia. Glória a Deus.
Eu termino agora para a gente orar. E eu acordei com uma música na minha cabeça, uma música antiga. Eu não vou dizer a minha idade. E eu não nasci na igreja, eu me converti depois. Mas uma música antiga, não sei se vocês aqui conhecem, que diz assim... Eu não posso cantar porque eu sou muito ruim. Mas a letra da música diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O poeta nessa música, ele vai dizer: nós sonhamos com casas que tenham conforto. Sonhamos com uma encosta com vista para o mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É somente aos pés de Jesus que nós encontramos resposta para as nossas dores, que nós encontramos alívio para o nosso fardo. É somente aos pés de Jesus que as nossas histórias são ressignificadas, que Ele escreve capítulos novos para nós. É somente aos pés de Jesus que nós somos livres de viver uma vida para agradar pessoas. E aprendemos que o amor de Jesus por nós é suficiente. Que o abraço dele é suficiente, que a presença dele é suficiente. Que nós não precisamos viver buscando em outras pessoas aquilo que só Jesus pode nos dar. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para a gente entender que o lugar mais seguro que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Cargos podem ser tirados, minha irmã. Posições podem ser perdidas. Casas podem ser tiradas. Carros você pode perder. Tudo pode passar. Mas o seu lugar aos pés de Jesus ninguém pode tirar de você. É por isso que esse é o lugar mais seguro que eu e você podemos estar. E eu queria te convidar para que você se colocasse de pé nessa hora. Aleluia. Aleluia. Eu sei que essa manhã é uma manhã de recomeços. É uma manhã de cura. E eu quero orar com você. Eu não vou nem chamar aqui na frente hoje. Mas eu quero que você escolha alguém que está ao seu lado. Eu quero que você abrace alguém. As intercessoras já sabem o que tem que fazer. E eu quero que você abrace essa pessoa. E eu não sei em qual quadro você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei se você chegou aqui como Ana, amargurada, ferida, sem alegria no coração. Eu não sei se você chegou aqui como a mulher do fluxo de sangue, carregando vergonha, dor, exclusão, sem enxergar um futuro, sem conseguir sonhar mais, porque você está tão aprisionada pelas dores e coisas que deram errado, que você acha que não tem mais nada de novo para a sua vida. Ou se você chegou aqui com o seu chamado paralisado, porque durante tanto tempo você tentou agradar pessoas, tentou se encaixar, e você não conseguiu, e com isso você foi desanimando na caminhada. Eu não sei como você chegou, mas eu tenho uma notícia para você. É aos pés de Jesus que essa história muda.
Ele marcou um encontro comigo e com você nessa manhã para liberar sobre você a cura, se é a cura que você precisa, para liberar sobre você recomeço, se é recomeço que você precisa, para liberar sobre você aceitação, se é isso que você precisa. Mas uma coisa é certa, Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não pode sair daqui carregando o fardo que você entrou carregando. Você não pode sair daqui paralisada como você entrou. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos reuniu nessa manhã com um propósito. O Senhor atraiu cada mulher que está aqui com uma intenção, porque o Senhor escolheu marcar as nossas vidas nessa manhã. Pai, é o Senhor quem sonda os corações, é o Senhor quem